Olá, jovens! Estamos aqui de novo fazendo mais um vídeo do Coding Craft. Dessa vez nós voltamos para a tela preta e novidades agora. Nós temos mouse. Nas outras apresentações eu não tinha colocado mouse, então agora vocês podem ver onde eu estou clicando. Ao contrário do que eu tinha colocado nos outros vídeos, né, que não davam para ver, eu apontando as telas aqui feito bobo e vocês não conseguindo ver do que eu estava falando. Agora vai dar para ver tudo. Muito bem. Hoje, a pedidos, a gente vai falar um pouquinho sobre ASP.NET Identity e o objetivo é simplesmente mudar a chave primária das entidades relacionadas com o ASP.NET Identity que nós estamos usando. O ASP.NET Identity ele é fortemente construído em cima de Entity Framework, a gente até pode dizer que ele é um envelope de autenticação e usuários escrito em cima do Entity Framework. E o Entity Framework ele aceita vários tipos de chaves, né? A chave que é configurada por padrão é do tipo string, mas isso não necessariamente significa que o que a gente coloca dentro da chave é uma string, tá? Normalmente o ASP.NET Identity ele trabalha com chaves do tipo GoID, que são convertidas para string apenas para facilitar as coisas para você, programador. Mas a gente não quer facilitar, a gente quer performance no caso. Então a maneira mais performática de a gente ter chaves num sistema ASP.NET MVC com Identity é utilizando o int. Até para mim, que gosta de GoID, eu preciso admitir que a performance de int é melhor, porque você tem uma verificação menor, você tem um overhead menor e assim por diante. Muito bem. Vamos à prática, porque eu já falei muito. A ideia é que eu vou criar inicialmente essas 4 classes aqui, que são Identity User Role é a classe do ASP.NET Identity que associa um usuário a uma role. Role perfil, né? Um perfil de usuário, tipo um administrador, um coordenador e assim por diante. Identity User Login relacionado ao login do usuário, Identity User Claim relacionado à porção da identidade do usuário, ou seja, a gente pode definir várias porções que identificam o usuário utilizando claims. Mas isso fica para outro vídeo ou mais informações, você pode fazer o curso do Coding Craft, o módulo 1, que eu falo sobre isso. Acho que no capítulo 4 ou 5, se eu não me engano. Application Role, no caso, nós estamos falando da role em si. Então, por exemplo, se nós estamos registrando administradores, o identificador vai ser um identificador inteiro e o nome da role, do perfil, vai ser de administradores. Muito bem, definido isso aqui seria uma primeira parte do trabalho, né? A Identity User, ele ainda é identificado, se a gente apertar F12, né? Ele ainda é identificado com uma chave string. Como é que eu sei isso? Porque se eu fizer Ctrl Shift espaço aqui, ele vai mostrar que o TKey do template genérico é uma string. Então eu volto para onde nós estávamos e agora nós vamos mudar essa derivação aqui, assim como nós derivamos aqui em cima, para que o Identity User ele utilize as classes que nós implementamos aqui. Os nomes eu escolhi de propósito, vocês já vão entender por quê. Muito bem, até aqui que nós vamos usar inteiro. O teu login que nós vamos utilizar é application login, application user login. O role nós vamos usar application user role, ali ó, tá vendo? O identity user role, que ele está pedindo, uma classe derivada. E por último, nós vamos utilizar application user claim. É só esse, Gano? Não. Aqui, na verdade, começa o trabalho de customização, ele é um pouquinho grande, mas eu vou resumir ele o máximo que eu puder. Tá? E, bom, continuando. User Manager, aqui a gente também tem que designar uma chave. Se a gente clicar novamente Ctrl Shift espaço, colocar a primeira implementação usa apenas TUser, onde user é uma classe que implementa user string, e o segundo, olha só, ele é um pouco mais genérico, ele usa um TUser e um TKey, e é isso que a gente vai usar. Então a gente designa int aqui. E aí ele vai saber que o User Manager vai utilizar int. Ok, e aqui embaixo, né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa converter para Identity User. Esse é o Identity User que nós fizemos aqui.
Então, se a gente clicar Ctrl Shift Espaço novamente, colocar no segundo protótipo, né, o segundo protótipo ele é um pouco mais exigente. Então vamos preenchê-lo. Application User Role. O que mais? O TKey, né, que é int. User Login, Application User Login. O próximo é Application User Role. E o próximo é Application User Claim. Só isso? Talvez? Não? Está dando um outro erro aqui. Que é o quê? Que Application User Role não pode ser utilizado como parâmetro. Por quê? Porque eu não posso converter para Identity Role. Na verdade, tem um problema aqui. Eu que fiz uma cagadinha. E tem o nome da classe duas vezes. Então, aqui é Application Role. Muito bem. Agora nós nos livramos dos erros. Se vocês tentarem compilar isso aqui, tá, não vai funcionar. 100% de chance que não vai funcionar. Então eu tomei algumas liberdades de customizar algumas coisas na frente, tá? Muito bem. O que eu customizei aqui? Basicamente, então, ó, no arquivo identity config, se vocês rodarem vai dar erros, vai apontar para cá. Aqui no caso, esta linha User Manager, né? Application User Manager vai aparecer sem este int. User Store também vai aparecer sem este int. E esse User Store aqui, ele vai pedir uma tripona, né? De novo, para vocês customizarem essa parte. User Store, ele, na verdade, o protótipo dele ele vai só até aqui, né? Application User. Mas nós estamos utilizando o protótipo grande. Muito bem, o que mais? O User Validator, né? Vai ter que colocar int. Aqui, ó, a partir daqui eu já comecei a comentar como é que as classes ficam. Eu vou só completar esse trabalho aqui, colocando as linhas originais novamente como comentário, que pode ser interessante porque eu estarei disponibilizando este projeto aqui num GitHub do CodingCraft. Logo eu devo passar o endereço para vocês. Aqui também a mesma coisa. Vou fazer o mesmo. Comenta esse cara aqui, põe o cara de baixo. E este aqui vai até Application User. Se vocês tiverem a paciência de descomentar tudo, vocês vão ver que vai chegar nisso. É aqui, ó, que int de novo. Aqui também, Sign Manager. Muito bem. Startup Alf vai pedir também algumas coisas, tá? Eu instalei aquele projeto Samples do ASP.NET Identity e criei um projeto Empty Single Page Applications. E vai aparecer essa linha aqui, mas existe um problema nesse Regenerate Identity, tá? Não precisa ter uma configuração tão comprida dessa aqui para usar cookies, então eu usei uma mais simples, que não necessita que a gente reimplemente esse onValidate Identity aqui. Podem ver até que eu tentei, mas não foi necessário, não mais erro. O que mais? Desse arquivo eu acho que é só. Esse Account Controller aqui, ele vai pedir várias coisas para a gente fazer. Por exemplo, o método confirm email tem que passar o tipo string para o tipo int, tá? E confirmar utilizando confirm email async. Por quê? Porque até eu procurei o método para fazer, até poderia fazer não tipado, só que quando eu clico aqui, ele pede uma TKey. E a TKey que nós estamos utilizando no nosso User Manager, né, entrando aqui tudo, é de novo int. Então nós temos que forçar o método para que ele use int aqui em cima. Tem mais algum aqui para cima? Vamos ver, eu acho que não. Não tem. Muito bem. Então continuando daqui, do confirm email, reparem que aqui também eu comentei todas as entradas, né, que necessitam ser modificadas. E o que acontece é que ele vai pedir algumas vezes para modificar o quê?
por exemplo, esse aqui é um detalhe que eu esqueci, ó. Porque o resultado da expressão é sempre falso, sendo que um valor do tipo int nunca é igual a null do tipo int nullable. Então esse teste aqui eu posso retirar. Ctrl K, Ctrl C, para quem não conhece. Mantenha o Ctrl pressionado entre o K e o C e a gente comenta todas as linhas. Tá? Então esse teste aqui ele não precisa ser feito. Eu poderia tirar ele daqui, mas ele é utilizado aqui mais para baixo, então eu vou deixar assim. Continuando descendo aqui, vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. Eu acho que não. Então agora a gente pode ir para o último arquivo que vai pedir alguma customização, que é o Manage Controller. Tá? O que acontece aqui é que essa versão de User Identity, Get User ID, retorna sempre uma string. Então a gente tem que tipar, tá, a nossa chamada ao método, utilizando o T. O T é um iConvertible aqui. Tá? iConvertible é a variável que você escolheu como identificador da chave. Se no caso a gente clicar em Get User ID aqui, ó, ele vai dizer aqui Get User ID T. E como a nossa chave é inteira, então ele vai devolver certinho. Só voltando lá de novo, tá? Get User aqui é T, T-int. No caso, nós estamos usando int, então se eu faço int aqui, ele vai esperar o retorno um int. Precisa fazer em vários lugares aqui, tá? Eu comentei várias linhas. Aqui tem, e assim a gente vai. Aqui também. Bom, vencidas essas particularidades, a gente pode testar o nosso sistema finalmente, tá? Então, no último detalhe aqui para poder rodar esse teste para vocês, o que eu fiz? Eu deixei Automatic Migrations Enabled True e Automatic Migrations Data Loss Allowed True também. Eu posso fazer isso porque esse aqui é um sisteminha de desenvolvimento. Não façam isso para produção, porque não vai ficar bom, certo? Então, bom, a gente tendo isso, nós podemos rodar o nosso sistema. Compilou. E enquanto roda os símbolos, tá? A gente pode ver aqui, ó. Vou mostrar só a janela certa. Ele rodou, tá rodando sem erros. E para a gente testar as chaves, no caso, tem o servidor aqui. Vamos tentar a Default Connection, que já está configurada. Para vocês verem que eu não estou mentindo, que isso aqui deu certo. Eu vou mostrar para vocês primeiro ASP.NET Rules. Pedir as propriedades, vocês vão ver que o data type é int. User claims, data type também é int. Eu não vou mostrar todas, tá? Mas eu vou mostrar a última aqui. É int também. Então ele modificou todos para int, ele está rodando nativamente int. Certo? Bom, então eu acho que é isso. A parte do vídeo que eu queria mostrar para vocês, que essa customização ela pode ser um pouco demorada, mas ela vale a pena a partir do momento que ela funciona. E você não precisa usar a int, tá? Você pode usar qualquer outro tipo de dados como queira, só que a customização ela pode ser um pouco mais complexa, dependendo do que você utiliza, né? Para fazer essa customização. E no próximo episódio de eu falar do ASP.NET Identity, a gente possivelmente vai estar expandindo essas tabelas que foram criadas no banco de dados para a gente. Certo, pessoal? Gostaram? Curtam o canal, comentem, deem sua força, opiniões, sugestões, são sempre bem-vindas.
Estou melhorando um pouquinho a mão. Vamos ver aí nos próximos episódios se eu ponho umas coisas melhores, se eu consigo falar um pouco melhor. Eu tô aprendendo mesmo. E, bom, enfim, bom desenvolvimento para vocês. Qualquer coisa podem me chamar por comentário mesmo. Estarei respondendo tudo. E é isso aí. Até mais. Muito obrigado. Bom desenvolvimento aí para vocês.